Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, damos-te graças, Senhor, por estarmos na tua casa nesta noite, Deus. Abençoa os teus servos que estão vindo para a tua casa agora, Deus. Vai tirando todo impedimento, meu Pai, todo embaraço, meu Deus, para que possamos estar aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor, na beleza da sua santidade, Deus. Opera milagres nesta noite, Deus. Que haja salvação nesta noite, Deus. Eu creio na tua palavra, meu Deus. Abençoa aquele que não vai poder vir no culto nesta noite, Deus. Visita cada um dos teus servos nesta noite. Oh, Deus, opera milagre naquele que se encontra enfermo. A tua palavra nos diz que já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, meu Deus. Abençoa cada um aqui nesta noite. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Para aqui é boa, pastor? Para aqui não é caixa com defeito, não. Não dá certo. Amém? Vamos louvar o hino de número 8 da harpa, hein? Hino 8. Acho que é, né? É isso. Amém? Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não, amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde, mais benigno. Não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoa nela. Ele só, pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, e nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Nele só, nele nós temos firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só,
Ele só. Amém, irmão? Vamos louvar ainda o hino 84. Hino 84. Amém? 84 da harpa. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e um vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu ele a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém, irmão? Vamos colocar de pé, vamos ler a palavra que se encontra em Romanos 8. Romanos 8, vamos ler do versículo 31 ao 39. Romanos 8, do versículo 31 até o versículo 39, amém? Eu vou ler o primeiro versículo, vamos ler o seguinte, amém?
A minha Bíblia é um pouco diferente, porque a minha outra Bíblia que eu uso sempre ficou no outro carro. E a dona Naima não veio hoje porque ela foi fazer um curso lá na cidade. Vai ficar um curso na Porto Seguro até às 10 horas da noite, amém? Vou ler o primeiro versículo, irmão, é o seguinte, amém? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os... Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A palavra é muito conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Cada vez que a gente fala, Deus fala conosco, né? Amém? Há pedido de oração? Uma Cida. Amém? Mais alguém? Amém? Seu Roberto e família. Aquele que... Zé Filho? Amém? Ezequias? Amém. Para que Deus venha consolar o coração da nossa família, porque ele já foi, né? Não tem mais jeito. Pelo pastor Jardim também. Pela Márcia, pela Fernanda. Sebastiana. Mãe do Kleber, está enferma também. Irmão Zé Filho, pode orar por nós, por favor? Amém? Paz do Senhor, irmãos. Oremos então. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus, queremos te louvar, te agradecer, Pai, por termos mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, de estarmos, Senhor, diante do Teu altar, meu Pai. Não queremos, Senhor, aqui estar na condição só de pedintes, meu Pai, mas queremos também entrar na Tua presença como adoradores, Pai, independente, Pai, da circunstância, Pai, independente, Pai, das nossas necessidades, Pai, independente, Senhor, dessas situações que nós colocamos diante de Ti, Pai. Oh, Pai, porque a Tua palavra diz que nós devemos chorar com os que choram, meu Pai. Oh, Senhor, e todas essas vidas, Senhor, colocadas diante do Teu altar nessa noite, Pai, com essas necessidades, Pai, com essas dificuldades, Senhor, com enfermidade, Pai. Oh, Senhor, Oh, Pai, com necessidade, Senhor, de Te conhecer, Pai, a vida eterna, meu Pai. Pessoas com necessidade de salvação, pessoas, Senhor, perdidas, sem esperança nesse mundo, Pai. Queremos colocar diante de Ti, meu Pai, oh, cada situação de saúde, esses nomes aqui colocar diante do Teu altar, que o Senhor entre, Senhor, com o Teu favor, que a Tua, Senhor, nós pedimos, Senhor, a Tua cura, mas acima de tudo nós pedimos, Senhor, que a Tua vontade
seja manifesta diante de cada situação e que nós venhamos, Senhor, apenas entender, Senhor, que tudo é conforme a Tua permissão, meu Pai. Nós não queremos, Pai, jamais perdermos a fé em Ti, Pai. Nós não queremos jamais ficar desanimados. Nós não queremos jamais achar que o Senhor deve alguma coisa para nós. Se nós estamos aqui, meu Pai, é pela Tua misericórdia, é pela Tua bondade, Pai. Nós não somos insanos de pedir o que nós merecemos, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. O que nós merecemos, Senhor, seria aquela cruz que Jesus a tomou no nosso lugar, meu Pai. E queremos Te agradecer, meu Pai, porque em tudo, Senhor, em tudo somos mais que vencedor, meu Pai, em Cristo Jesus. Por tudo, Pai, nós queremos Te agradecer. Amém. Amém, irmão? Nós já vamos dar início ao estudo com o nosso pastor, amém? Paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos lá, nós estamos, então, no livro de Daniel, não é isso? Falamos na semana passada o capítulo 4, e hoje nós vamos abordar o 5, porém eu sempre faço, vamos ler, eu quero ler 3 versículos do capítulo 3, não, perdão. Nós vamos ler do 1º até o 6º versículo do capítulo 5. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Amém? Glória a Deus. Na semana passada, então, nós falamos do capítulo 4. E eu disse a vocês que o capítulo 4, tinha passado pelo menos aí uns 30 anos a história daquele capítulo 4. Daniel já não era o mesmo menino que havia chegado, não era o mesmo adolescente que havia chegado na Babilônia, já era uma pessoa já talvez aí de sua meia idade. E nós vimos um momento de loucura de Nabucodonosor, que Nabucodonosor não ficou perturbado novamente. Parece que perturbação é uma coisa que vai acontecer com esses reis da Babilônia. Todo momento a gente vai encontrar, e eu vou encontrar mais, hoje eu vou falar de mais um que ficou perturbado. Mais um que ficou perturbado. Mas dentro desse capítulo 4, só para a gente relembrar o que nós vimos, então, ele tem ele teve um sonho, e nesse sonho, numa visão, aliás, apareceu uma árvore muito grande, nela vários animais, as pessoas podiam também se valer daquela árvore, não só os animais, enfim. E ele ficou sem saber, pediu ajuda, o que seria aquela visão, até que, mais uma vez, os seus magos, encantadores, seus sábios não puderam ajudá-lo. Lá vai Daniel, e Daniel interpreta e fala o que
qual era o sentido, qual era o significado daquela visão. E a gente pôde aprender então na semana passada que Deus ainda foi misericordioso, porque o rei ele não só via aquela árvore, mas via que a Bíblia menciona aqui vigilantes, que eram os anjos de Deus, né? Que pediram para que cortasse aquela árvore. E a perturbação dele inicia-se justamente aí, até que a árvore poder dar sombra, ter frutos, os animais se valerem dela, as pessoas se valerem dela, até que estava uma parte boa, mas a árvore ser cortada é que deu grande problema, e ele ficou perturbado com isso. Daniel então interpreta para ele, diz que ele era a árvore, e que se ele não reconhecesse que Deus tem domínio sobre o reino dos homens, isso ia acontecer com ele. Eu até fiz uma pergunta a vocês. Dele ficar por um bom período, 7 tempos, como é mencionado, e alguns dizem ser 7 anos. Nabucodonosor ficou pastando praticamente, né? Vivendo como animal. Ficou pastando, vivendo como um animal. E depois que veio o momento de lucidez desses 7 anos, ele recobre o sentido e ele dá glória a Deus. E foi esse o final. Está aí no versículos 34 a 37 do capítulo 4. Ele glorificando a Deus, reconhecendo, tendo o reconhecimento que Deus realmente tem poder sobre o reino dos homens. Vamos lá, no capítulo 5, mais um tempo vai passar. Passaram-se mais de 30 anos em relação ao capítulo 4. Na realidade, o capítulo 5, ele vai narrar aqui o final da Babilônia. Só tira a microfonia para mim, tem algum problema no microfone. Nós vamos encontrar no capítulo 5 o final da Babilônia. Não vou usar esse... Me perdoe. Melhor o outro. Do capítulo 4, e mais de 30 anos agora. Mais de 30 anos ele vai se passar no capítulo 5, e praticamente, na realidade, já é dentro daquele prazo dos 70 anos que o povo de Israel ia ficar dentro da Babilônia. Olha que interessante. Esse é o último rei da Babilônia. Na realidade, o rei chamava-se Nabonido. Aqui nós vamos encontrar Belsazar. Está aí o versículo 5, diz o rei Belsazar. Esse é neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido. E na realidade ele não é rei, ele é co-regente. Ou seja, ele governa junto com o pai. Na ausência do pai, que é Nabonido, ele que assume. Então, ele aqui está assumindo, porque alguns historiadores dizem que nessa época aqui, Nabonido não estava na cidade, não estava na capital. Então, Belsazar, ele vai assumir esse reino. E o mais interessante, então, que nós vamos ver aqui, o final do Império da Babilônia. O fim do Império da Babilônia. Só para vocês terem uma ideia, tudo isso está descrito no livro de Isaías. Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 14. A gente vai poder observar isso com bastante detalhes. Toda essa invasão. E tudo que está descrito aqui no capítulo 5 aconteceu no dia 12 de outubro
do ano 539. 12 de outubro do ano 539 antes de Cristo. E então são coisas bastante interessantes que nós vamos observar hoje, aprender hoje, dentro desse capítulo 5 aqui. Então, só recapitulando, esse Belsazar, embora aqui no versículo 2 mencione, Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, é que no aramaico, eu disse para vocês que do capítulo 2 até o 7, esses textos foram escritos em aramaico, e no aramaico não tem a palavra avô. Tá? Na realidade, é mencionado aqui, ele fazendo parte ele é um ancestral, né? Fazendo parte da genealogia de Nabucodonosor, por isso menciona ele como pai, mas Nabucodonosor é avô desse Belsazar, ele é pai de Nabonido. Amém? Então tá, vamos lá. O que está acontecendo aqui? O texto começa a mencionar que esse Belsazar está assumindo o reino e ele resolve fazer uma grande festa. Mas uma festa bastante, não sei se oportuna, até porque por 2 anos a Babilônia, ela está passando por uma situação bastante delicada. Mas eles não estavam preocupados com isso, até porque eles consideravam a cidade da Babilônia uma fortaleza impenetrável. Mas por 2 anos, Ciro, o persa, ele está sitiando a Babilônia. Ou seja, ele já cercou a Babilônia para invadi-la. Por 2 anos demorou esse sítio. Mas eles não estavam nem um pouco preocupados com isso, porque eles achavam que seria humanamente impossível que isso acontecesse. Tamanha era a fortaleza, os muros da Babilônia, era algo assim impenetrável. Eles jamais imaginavam que poderiam ser invadidos. E tanto é que eles acabam sendo invadidos de uma tática muito interessante. Mas eles estão lá confortáveis, achando aqui ninguém entra, aqui ninguém toca, e ele resolve fazer uma festa. Só para vocês terem uma ideia, o salão em que ele vai fazer uma festa tinha 19 por 53. É pequeno? Não, é grande, o salão é enorme, né? Aqui tem 10, 9 alguma coisa por 23, 24, não sei, né? 25. É grande demais o salão que do lugar onde ele vai oferecer esse banquete para 1000 dos seus principais homens, fora as mulheres, fora as suas concubinas. E dar festa não tem problema nenhum. Ele poderia, como rei, como alguém que está no trono, poderia dar festa que ele quisesse. Mas aonde está o problema? Aonde está o problema? No capítulo 1 do livro de Daniel, a gente vai observar que quando Nabucodonosor, ele tomou o mundo, começou a reinar e tomou o Judá, a Bíblia diz no verso 2, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa dos tesouros, do tesouro do seu Deus. Até aqui tudo bem, ele levou, afinal de contas era costume dos imperadores, dos reis, quando tomavam alguma nação, tomavam algum povo, levar os despojos. Até aqui tudo bem. Mas olha só o que Belsazar vai fazer. Ele dá essa festa. Lá para as tantas da festa, ele resolve, simplesmente já estava embriagado. Só para vocês terem uma ideia, alguns comentários dizem que nessa festa não houve só a bebedeira, mas houve orgias,
lá para as tantas, talvez até querendo mostrar o grande poder que ele tinha, querendo mostrar alguma coisa para as pessoas que estavam ali, para os seus convidados, ele resolveu se valer dos utensílios, conforme o capítulo 1, verso 2, lá que a gente acabou de ler. Ele resolveu pegar aqueles utensílios da casa do Senhor Deus, que foi trazido por Nabucodonosor, e vamos fazer o seguinte, eu vou tomar agora o vinho, nesses utensílios, nesses copos, nessas vasilhas que foram trazidas pelo meu avô, né, por Nabucodonosor, para cá. Está aqui, verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então, ele vai cometer aqui um pecado que é a profanação. Algo que havia sido consagrado, e também chama-se sacrilégio, né? Quando a gente pega aquilo que é santo, consagrado e profana. A gente viu há poucos anos atrás aí o que aconteceu quando alguém deu um chutinho, né? Um biquinho aí, misericórdia, a confusão que deu, né? Mas, querendo ou não, faz parte de uma religião, faz parte de uma peça de adoração, de uma imagem de adoração, tem que se respeitar, né? Nós não gostaríamos jamais que alguém entrasse aqui no nosso templo e fizesse alguma coisa profanando também. Então a gente também tem que ter esse respeito. E olha só, mesmo nós não adorando, mesmo nós tendo outra crença, é peça de adoração deles. Mas aqui, Belsazar, ele vai fazer justamente isso, profanar. E o pior, não é só beber, mas é que ele vai fazer uma coisa que está aqui no versículo 4, que é pior. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Ele não dá louvores a Deus aqui. Ele não dá. Parece que aqui o autor, vamos admitir que tenha sido Daniel, está faltando quase citar o Salmo 115, né? Belsazar, ele vai adorar o Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, né? Tem pernas, mas não anda. Então ele vai adorar justamente esses deuses nessa ocasião aqui. Nessa ocasião. E o mais interessante, depois de 2 anos de sítio, de cerco, Ciro está cercando e de uma maneira que eles estão acreditando, todos que estão dentro da fortaleza da Babilônia, estão acreditando que é impenetrável, que é humanamente impossível, mas nesse dia, olha que interessante, nesse dia da profanação, nessa noite da profanação, dos vasos de Deus, dos utensílios da casa do Senhor, nesse dia vai acontecer uma coisa que vai perturbar, vai deixar, aliás, o estado em que ele fica, só o versículo 6 diz assim, mudou o seu semblante. Se ele estava ali naquele momento, descontraído, alegre, sorridente, festejando, né? Mudou. Caiu o semblante dele, sua preocupação, seus pensamentos começaram a ficar pensamentos de preocupação, as juntas do seu lombo relaxaram, ele deve ter ficado, eu queria até imaginar como que esse coitado desse rei ficou, ele deve ter ficado, diante do que ele vai presenciar, que eu já vou mencionar para vocês, ele ficou nessa situação, ombro caído, o que está acontecendo? Olhando e o semblante completamente de alguém que está vendo assombração, que está vendo coisa do outro mundo. E outra coisa, dá uma olhada no joelho, os joelhos batiam um no outro. Gente, nós estamos falando de um rei. Nós estamos falando de alguém que está cercado de segurança, nós estamos falando de alguém que está dando uma festa,
E agora, olha a situação que ele está. Semblante caído. Ombro, sabe quando se olha assim, nossa, essa pessoa, porque quando a pessoa está com ânimo, parece que até a postura dele é outra, né? A posição que, não é verdade? Mas quando a pessoa não está, fica tudo caidão, né? Meio desanimado, demonstra mesmo, e joelho batendo no outro, ele ficou preocupado, que você começa a imaginar a situação dele. Mas por quê? Por que disso? É que naquele momento que ele está, ele, os seus grandes, as mulheres, as concubinas, bebendo, se valendo dos vasos, a Bíblia diz aqui no versículo 5, no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caidura, na parede do palácio, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Você começa a imaginar se isso acontecesse, né? Qual seria qual seria o nosso comportamento? Acho que até o cearense ia ficar batendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Para quem não sabe, o cearense é o Nascimento, tá? Mas até o Nascimento ia ficar, mas não é só Belsazar, não. Ia ficar também. Imagina você ver um toquinho só de mão ali e começar. Fala, mas o que está acontecendo? Opa, de onde que é isso? Ei, moçada, já parou para pensar? Dá para assustar, não dá não? Mas não é gravação de filme de terror? Não é gravação de filme de terror? Como é que fica o negócio? Já parou para pensar, Ezequias? Qualquer um ia ficar numa situação bastante delicada, ia ficar tomado de medo. Qualquer um ia ficar numa situação. E o pior, que ele não somente via essa mão e esse dedo ali, mas ele via também, ele começou a observar que eram escritas algumas coisas. Nós vamos observar aqui. Foram escritas algumas coisas ali. Vamos lá. O texto vai mostrar aqui para a gente no versículo 7 que o rei, ele ordenou aos seus encantadores, a mesma coisa que fez o seu avô, os sábios, magos, encantadores, lembrando que aqui no capítulo 5, Daniel, ele está perto, ele está com 80 ou mais anos. Ele já é uma pessoa já bem de idade, adiantada de idade. Bem provavelmente Daniel já estivesse aposentado. Ele foi chefe dos magos, ele foi titular dessa cadeira por muitos anos, mas agora ele está aposentado, e dá para perceber isso aqui, que ele não está em cena aqui, ele vai ser convocado, mas o rei, ele quer saber, escuta, eu quero saber, e ele faz aqui uma proposta, ele diz assim, qualquer que ler esta escritura, porque a mão escrevia algumas palavras na parede, e o rei ficou assustado, então ele convoca todos os seus encantadores, magos, feiticeiros, sábios, e ele diz, qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, não vai ser de graça, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no reino. Por quê? O pai dele era o primeiro, Nabonido era o primeiro, ele era o segundo, e essa pessoa que desse a interpretação das palavras que estavam sendo escritas ali, ou que foram escritas nesta noite, seria o terceiro regente. Olha, uma oferta irrecusável, né? O camarada ia estar vestido de púrpura, né? Ia ter todas as regalias, ouro no pescoço, e de ser o terceiro regente. Só que ninguém pôde dar a interpretação. Mais uma vez. Então a gente já viu aqui no capítulo 2, que esses magos aqui, esses cantadores, não valiam para nada. No capítulo 4, não conseguiram dar a interpretação novamente da visão de Nabucodonosor. E agora aqui com o neto, também não está conseguindo nada. Aí vai acontecer uma coisa bastante interessante. Versículo 10, a rainha mãe
que talvez tenha, essa daqui seja ou a avó, no caso seria a mulher de Nabucodonosor, ou a mulher de seu pai, que é o Nabonido. Mas a rainha mãe, ela vai até o rei e diz o seguinte: ó rei, vive eternamente, não se turbe os seus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Eu quero destacar aqui esse versículo 11. Há um homem, no teu reino há um homem que tem o espírito dos deuses, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Observe, está tudo no passado aqui, porque agora ele não é mais. Daniel não é mais o chefe dos encantadores, mas ele é lembrado porque ele ainda está lá na corte, adiantado em idade. E ela tomou conhecimento nos dias em que Nabucodonosor teve as suas dificuldades, teve os seus problemas, e ele pôde dar a interpretação, ele pôde ajudar. Então olha só que interessante aqui, essa expressão, há no teu reino um homem. E como é importante a gente ter um homem, ter uma mulher, irmãos. De tempo em tempo Deus levanta alguém. De tempo em tempo Deus levanta alguém. Então que você que está me ouvindo, né? Você que está aqui hoje, você que está me ouvindo pela internet, que você possa se colocar como essa pessoa. Eu quero ser esse homem. Eu quero ser essa pessoa. Porque Deus, Ele quer contar. Sempre, de tempo em tempo, Deus conta com alguém. E o mais interessante, que Deus não conta com muito, irmão. Um homem só. Uma pessoa só já é o bastante na mão de Deus para Deus começar a fazer uma grande obra. Uma única pessoa já é o bastante para Deus iniciar uma grande obra. A gente vê isso claramente dentro da palavra de Deus, né? Observa que nós temos na época de Jesus um milagre da multiplicação dos pães. Alguns dão uma cifra muito grande, porque se de homem tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se cada um tivesse acompanhado de sua esposa, já vai para 10.000, se cada um tivesse um filho, já vai para 15. Já para pensar quantas pessoas tinham ali? Jesus, ele discursa, ele prega até altas horas, e os discípulos notam aquilo, e um começa a ficar preocupado, porque as pessoas estavam no deserto. Um cutuca o outro, não é melhor Jesus terminar e já começar a dispensar as pessoas, porque afinal de contas eles precisam comer. Eles precisam comer e vão até Jesus. Escuta, Senhor, não é melhor o Senhor mandar as pessoas embora? Porque já está adiantado o horário, já estão muito tempo aqui conosco, e para eles chegarem até a casa ninguém vai aguentar. Ninguém vai aguentar. Mas eles estavam preocupados com a alimentação deles. Jesus olha para eles e arruma mais um problema. Jesus olha para todos os seus discípulos e diz assim: não se preocupe, vocês vão dar o que comer para eles. Aí um olha para o outro, o tesoureiro já começa, aliás, não é nem o tesoureiro, né? Filipe, ele já começa a fazer cálculos. Filipe, ele começa já, 200 denários não seriam o suficiente para a gente comprar o pão. Um começa a fazer a matemática, e André, ele chega para Jesus e fala: tem um menino aqui, tem um rapaz aqui. Quer dizer, tinha um homem ali, né? Tinha alguém ali que tinha alguma coisa. Que, no olhar, pelo menos dos discípulos, aliás, até do próprio André, ele diz assim: ele tem 5 pães e 2 peixes, mas ele estava com alguma provisão. Deus, irmãos, não precisa, Deus não conta com muitos. Deus quer contar com um. Deus quer contar com um. Mas com esse um que esteja ali na disposição, né, que entende que pode ser um instrumento de Deus, que Deus vai usá-lo de uma maneira gloriosa. E o mais interessante, que quando Deus, se ele puder encontrar um, a gente sempre fica achando que a gente não tem a ferramenta certa, né?
eu até queria, mas eu acho que eu não tenho a ferramenta certa, ou eu não sou a pessoa certa. Irmãos, se você se apresentar como esse dá uma olhada, esse menino que foi encontrado por André, ele talvez foi o único que estava com o lanche, que era dele, 5 pães e 2 peixes, era dele. Ele não levou para mais ninguém, ele levou para ele. Então, se você parar para pensar, a ferramenta ou o instrumento, aquilo que seria o motivo do milagre ali, era insuficiente, porque era só para ele. Mas nas mãos do Senhor, o Senhor fez milagre. Nas mãos do Senhor, aquilo foi um milagre. Então, se você e eu nos apresentarmos como o homem, como a mulher, eu sou essa pessoa para esse momento, porque infelizmente a gente vê, se a gente for comparar aqui o que a rainha está falando, o que a rainha mãe está falando, não adianta você ir lá nos seus magos, ir lá nos seus encantadores, ir lá nos seus feiticeiros. Mas existe um homem aqui que já fez a diferença e continua fazendo a diferença. Né? Então a gente pode estar nos dois, a gente pode estar em alguns grupos, né? A gente pode estar nesse grupo que não faz diferença nenhuma, né? Mas a gente pode estar sendo lembrado num grupo, esse daí faz a diferença. Esse daí pode ir lá procurar que faz a diferença. Sempre quando foi solicitado, ou sempre que foram atrás, tinha uma palavra, tinha uma oração, tinha um conselho, alguma coisa era diferenciada no que ele fazia. É isso que ela está falando aqui. Então que eu e você possamos nos apresentar como esse homem, como essa mulher, como essa pessoa que possa fazer a diferença. E às vezes a gente pensa que ser esse homem ou ser essa mulher é na casa do Senhor. Irmão, na família, no trabalho, sabe? No lugar onde nós moramos. No lugar onde nós moramos, a gente pode fazer a diferença. A gente às vezes quer fazer a diferença dentro da igreja. Não, aqui é fácil fazer a diferença, né? Mas fazer a diferença lá onde a gente mora, na nossa família, que às vezes está todo mundo remando para o mesmo lado, e está vendo que as coisas estão indo tudo de mal a pior. Olha, que você tem uma palavra diferente, que você tem uma visão, e não tenha medo de mostrar, olha, até esse lado aqui, o caminho é esse, não esse que todos estão indo, a palavra é essa, o conselho é esse, a orientação é essa, e às vezes a gente fica com medo de se apresentar. Mas Deus ainda está à procura desse homem e dessa mulher. Amém? Deus ainda está à procura desse homem e dessa mulher. A gente vê lá na história de Neemias, né, que tem tudo a ver com o que vai acontecer aqui no capítulo 5, que eu estou falando para vocês dos últimos momentos do Império da Babilônia. Do Império da Babilônia. Porque agora vai assumir os medos e persas, que na visão do capítulo 2 daquela estátua, faz parte do tronco e dos braços, certo? E a figura importante aqui é Ciro. O outro mencionado que a gente vai estudar na semana que vem é Dario, né? Que Dario é Medo, é da Média, e Ciro, ele é um persa. Chegou o tempo, o povo ficou 70 anos ali, agora precisavam retornar. Jerusalém precisava ser reedificada. Alguns já tinham voltado com Esdras, mas precisava de outras pessoas irem para lá para fazer a reconstrução dos muros. E sabe o que aconteceu? As pessoas estavam acomodadas, estavam paradas. Já na época quando foram aqueles que foram com Esdras, começaram a mexer com o templo. Mas houve o levante, né? Houve o levante lá de Sambalat, Tobias, que vocês conhecem toda essa história, eu não quero entrar no detalhe. Mas olha que interessante, quando vieram até onde estava Neemias, e Neemias tomou conhecimento do fato, ele fez a diferença. Ele começou a orar, ele começou a buscar, olha, a cidade está desse jeito, é a terra dos meus pais, eu estou vivendo diferente.
Mas afinal de contas é a terra dos meus pais, e ela está lá abandonada, as pessoas vivendo em desprezo, ela vivendo... E ele se colocou então agora na brecha, ele se colocou naquela posição de fazer a diferença. Ele poderia ficar como os outros, amedrontados, acomodados, cruzaram o braço, afinal de contas eu estou aqui, vivendo do bom e do melhor, sou funcionário público, ele era funcionário, vivia no palácio, ele não podia, ele não estava nem um pouco, podia não ficar nem um pouco preocupado com a situação que estava a terra dele, mas ele foi fazer a diferença, começou a orar, começou a buscar a Deus em favor daquela situação. Alguns meses se passaram, e sabe quem foi o instrumento? Foi ele próprio. Talvez ele não estivesse orando: Senhor, me faça instrumento para esse momento, me faça instrumento para essa hora, me use como um vaso nas tuas mãos. Então, talvez ele não tenha feito em nenhum momento esse tipo de oração, mas foi ele que fez a diferença de orar, de colocar o coração em favor de uma situação que estava a terra dos pais, a terra dele. Então o que aconteceu? Deus contou com ele. Então nós estamos aprendendo o caminho como Deus pode nos fazer como instrumentos, amém? Está acontecendo? Vai orar, vai buscar. Irmão, nós não podemos, a gente pode fazer como os outros, vai ficar de braços cruzados, está tão bom, deixa tudo parar, deixa desse jeito mesmo, não tem problema. Ou a gente pode mudar uma história, é só a gente se colocar. Então olha o que a rainha vai falar aqui: há um homem no teu reino, há um homem no teu reino, que na época do seu pai, quando fala pai aqui, quer dizer, seu avô, Nabucodonosor, ele fez toda a diferença. Ele fez toda a diferença. Então ela vai mencionar, e eu já mencionei isso para vocês em outro estudo, que o quanto ele gozava aqui do prestígio. Daniel, ele está com mais de 80 anos, mas a consideração, a posição que ele havia galgado, né? O destaque, o nome que ele havia zelado em ter, ele ainda continuava a ter até aquele momento. E ele foi lembrado aqui, e olha só o versículo 12, o que ela diz: porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Olha só o que ela vai mencionar dele. E foram atrás. Ele falou: está aqui, eu preciso saber o que está acontecendo. Foi atrás de Daniel. Daniel foi introduzido à presença dele. E ele vai falar para Daniel assim: ó, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito. Ou seja, olha que bacana também, né? Tenho ouvido dizer a teu respeito. E ouvido coisas boas. Por isso que eu fui atrás, né? Por isso que eu fui te buscar. Tenho ouvido a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Aí, tá bom, aí ele vai mencionar aqui, versículo 16, eu quero pular. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações, solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura. Ele oferece então aquilo que ele havia oferecido para todos os outros. Eu vou te vestir de púrpura, você terá ouro no pescoço, você será o terceiro do reino. Proposta boa, né? Ia ser uma aposentadoria fora de série. Se é um brasileiro aqui, pega. Complemento da aposentadoria de Daniel. Misericórdia, não queria mais nada. 80 anos de idade? Oxi. Sabe o que Daniel fez? Vamos lá? Vamos ver o que Daniel fez. Olha só. Então respondeu Daniel na presença do rei: os teus presentes põe na minha... Põe aonde? Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia eu lerei ao rei
a escritura e lhe darei saber a interpretação. Ou seja, você não precisa me presentear. Não precisa me presentear. Daniel, irmãos, dá uma lição aqui para nós. Muito grande. Muito grande. Tem um texto que diz assim, que nós recebemos de graça. Então, de graça nós devemos dar. O dom é de Deus, não é nosso. O dom é de Deus, não é nosso. Né? Se Deus nos usa em algum dom, com algum dom, nós não vamos agora querer ganhar dinheiro em cima porque Deus está nos usando com esse dom, né? Então Daniel, ele deixou bem claro essa posição. Não, fica para ti. Vou dar para outra pessoa. Agora eu vou fazer o que o senhor está pedindo. Vou te dar a interpretação do que vem a ser isso. E eu quero que vocês observem o que Daniel a coragem de Daniel. Irmãos, mais de 80 anos de idade, não lhe estava lhe faltando ousadia. A presença de Deus na vida de Daniel era muito grande naquele momento, até aquele momento. Não só quando jovem, mas agora, adiantado em idade, Deus ainda era com Daniel de uma tal maneira, e a ousadia que ele vai ter para falar o que ele vai falar aqui. Ele não vai direto na interpretação. Quer ver? Ele faz todo um preparo. Ele vai dizer o seguinte, versículo 18: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor. Ele foi convocado a fazer o que mesmo, Daniel? A dar interpretação do que estava escrito lá. Mene, mene, tekel, ufarsim ou parzim. Ufarsim é numa versão e parzim é na atualizada. Ufarsim é na corrigida e parzim na atualizada. Então, mene, mene, tekel, ufarsim. Quer dizer isso? Ninguém soube dar a interpretação. Ninguém soube dar o sentido daquelas palavras. Mas ele não foi convocado para falar o que estava escrito lá? Mas olha o que ele vai fazer. Ele faz todo um preparo. Esse preparo eu achei muito interessante. O rei, o Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, que no caso é avô, o reino, a grandeza, a glória e majestade. Ele vai contar toda uma historinha. Por causa da grandeza que Deus lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. E quem queria exaltava, e também a quem ele queria ele abatia. Tal era o poder que Deus havia dado a Nabucodonosor. Quando, porém, o seu coração se elevou, e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derribado do seu trono, e passou dele a sua glória. Ele foi expulso. Olha só, ele está lembrando o que aconteceu com o avô. Mas ele não foi chamado para isso, ele foi chamado para falar, escuta, eu quero saber o que significa isso daqui. Essas palavras que estão escritas na parede. Não precisa contar a história. Né? Está aparecendo aqui o que... Vem orar, e o camarada vai contar um testemunho. Meu Deus do céu. Aí isso aqui um dia estava falando para mim. Vem cantar, o camarada vai pregar. Né? Parece que está mais ou menos isso daqui. Está acontecendo isso. Eu vim aqui, eu quero só que você fale isso daqui, mas ele não, ele vai contar o testemunho, ele vai contar, ele está pregando agora, ele está pregando nesse momento para Belsazar. Eu quero pregar antes, o senhor quer que eu interprete aquilo lá, mas antes eu vou te pregar, então o senhor vai ficar sabendo de umas historinhas aí que o senhor precisa refrescar um pouco a memória. Parece que está cheio de gente assim. Ô Jesus, vamos lá, aí ele diz o seguinte: quando, porém, o seu coração se elevou, seu espírito se tornou soberbo e arrogante. Foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Ele foi expulso dentre os filhos dos homens. Seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Capítulo 4, que a gente viu na semana passada. E a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu
que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Ou seja, ele não ficou naquela condição. Quando teve um momento de lucidez, certo? Ele ficou por um tempo, quando teve um momento de lucidez, foi recobrado e aí ele deu glória a Deus. Deus então restituiu novamente ele ao reino dos homens e, aliás, ele mesmo declara: e eu tive toda a minha glória, continuei a reinar. Agora, olha o que Daniel vai fazer, gente. Versículo 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, quer dizer, que é parente, que é neto aí de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabia de tudo isto. Ou seja, tudo o que aconteceu com o teu avô, todo mundo da família tomou conhecimento. Sabia qual era a condição, por que ele estava daquele jeito. Como animal, cheio de pelo, tendo orvalho, vivendo entre os animais. Todos vocês sabiam. Não esqueça, volta, ele foi chamado para dar interpretação, ele resolve pregar. Eu vou interpretar, mas eu vou pregar primeiro, depois eu interpreto para você. Ele resolve, olha só, Anderson, ele resolve contar toda essa história para dar agora esse fechamento. Nada que aconteceu com teu avô não era do teu conhecimento. Teu avô passou o que passou porque ele se exaltou, não deu glória a Deus, até que depois ele recobrou o entendimento, aí sim que deu glória a Deus, Deus trouxe ele de volta para viver como gente. E isso você sabia. Isso era do seu conhecimento. Por que ele vai falar isso? Está aqui. Vamos lá? E, versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não gloriaste. Eu quero pegar essa parte aqui. Você já parou para pensar o que é um soberano ter que ouvir isso? Você não deu, você fez tudo, louvou os deuses, as imagens de escultura, de ouro, prata, só ao Deus verdadeiro, você, em cujas mãos a tua vida está. Já parou para pensar que ele tem que ouvir isso? A tua vida está nas mãos de Deus. Eu gostaria que você hoje pensasse nisso. Se um rei pagão ouviu isso, eu gostaria que você que é crente, você que serve a Deus, que você tivesse essa certeza, essa convicção: a minha vida está nas mãos do Senhor. Porque quem está ouvindo aqui, tudo isso daqui, e de um homem que tem um peso fora de sério, que é Daniel, é um rei pagão. E ele está ouvindo o seguinte: ó, a tua vida está na mão de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus, e Ele está te dando vida, está te dando a respiração. Gente, eu e você que somos crentes, a nossa vida está onde? E às vezes a gente fica... Então, irmãos, é para a gente estar com muita confiança, é para a gente estar com muita segurança, é um lugar seguro. Aliás, está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A nossa vida está nas mãos dele, amém? A nossa vida está nas mãos dele, a nossa história está sendo escrita por ele. Está sendo escrita por ele. Então, e às vezes a gente perde a noção disso. Aliás, Jesus ele falou isso: as minhas ovelhas eu as tenho em minhas mãos e ninguém as arrebata de mim. Ninguém tira as minhas ovelhas das minhas mãos. E às vezes a gente se esquece um pouco isso, né? A gente se esquece. A gente lê a passagem que foi lida no início, que o irmão Nascimento leu. A gente lê o cântico de vitória, mas a gente lê mais como um hábito do que cântico de vitória mesmo. Irmão, mas é a pura convicção que a gente tem que ter. Se Deus é por nós, quem será contra?
Se Deus essa é uma certeza que a gente tem que ter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma certeza que a gente tem que ter. Mas às vezes a gente fica meio que assustado, meio que com medo, né? E não é para a gente ter não, é para a gente confiar. Olha, espera um pouquinho, a minha vida está nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu não estou na mão de homem, eu não estou na mão de qualquer pessoa, eu estou na mão daquele que pode todas as coisas, que Ele tem poder para deixar eu vivo, para que eu não viva mais, para me elevar ou para me abater. Ele tem esse poder, é o único, e a gente perde um pouco a noção. Daniel está falando isso para o rei, Daniel está virando isso e está falando tudo isso para o rei, aqui ó. Você não deu glória para Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, e você a Ele não glorificaste. Você deu glória para outras imagens. Então, ele vai falar, da parte dele, quer dizer, da parte de Deus, foi enviada aquela mão, que te deixou aí todo atrapalhado, que te deixou todo amedrontado, que te deixou aí todo semblante caído, que te deixou todo sem jeito. Foi enviada aquela mão, e esta, pois, é a escritura que se traçou, que se escreveu ali. Mene, Mene, Tekel, Parzim, ou, em algumas versões, Ufarzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Sabe quando aconteceu isso, Nascimento? 12 de outubro de 539. Numa noite em que o rei estava numa festa tremenda, e aqui diz o seguinte, que no versículo 29, ele vestiu Daniel com a roupa de púrpura, colocou o ouro no pescoço dele, ele fez de Daniel o terceiro do reino, mas depois, na mesma noite, ele morreu. Está aqui. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Rei dos caldeus. 2 anos com o cerco. Poderia ter acontecido isso em qualquer outra noite. Em qualquer outra ocasião poderia ter acontecido isso. Foi acontecer na noite em que ele profanou os vasos da casa do Senhor. E bebeu, profanou e deu louvores a todos quanto é outros deuses, menos ao Deus verdadeiro. Naquela noite, foi a noite em que os persas conseguiram invadir, penetrar dentro da Babilônia e tomar o reino. Diz aqui que Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Na realidade, alguns dizem que esse Dario, talvez ele fosse alguém que foi enviado por Ciro, porque foi Ciro quem ganhou. Foi Ciro o persa que ganhou. Talvez tenha sido Dario enviado, ou também os dois governando juntos, por isso Medo e Persa. Mas está aqui a história de uma coisa que acabou o reinado, acabou o domínio da Babilônia, e por um bom tempo, mais de 70 anos, eles ficaram no topo do mundo. O que eles conheceram de mundo, eles conseguiram dominar. Mas teve um dia que acabou. E olha que interessante, depois de 2 anos de cerco, numa noite de uma festa, de orgia, de profanação das coisas de Deus, foi a derrocada deles. Foi o dia que eles perderam tudo. Amém? Isso, irmão, só para a gente ter ideia do poder do nosso Deus. Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, mencionar aqui para vocês. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 44, capítulo 45 de Isaías, todos esses capítulos fazem menção. Capítulo 13 e 14 vai fazer menção da queda da Babilônia. Capítulo 44 e 45, o final do 44 e o 45 fala sobre Ciro. O mais interessante, 150 anos antes de tudo isso acontecer, Deus, na sua onisciência,
já estava registrando o fato. Deus, na sua onisciência, já estava registrando o fato. E o mais interessante, Jeremias, quando escreve o seu livro, ele escreve dizendo que era para o povo ficar. Entenda que é necessário vocês irem para a Babilônia, é necessário vocês ficarem um período lá. E ele começa a buscar a Deus, e Deus revela, aqui 70 anos, Daniel, quando toma conhecimento, que era dos 70 anos, que a gente vai chegar a isso, está lá no capítulo 9, que a gente vai ver isso. Daniel começa a interceder, se chegou o tempo, por que nós estamos aqui ainda? Por que o povo está aqui ainda? Mas Deus já estava providenciando, chegou, eu já mencionei quem vai ser o meu vaso, o meu instrumento, e o instrumento vai ser Ciro. Ciro vai ser o instrumento que vai libertar o povo, vai dar permissões para que o povo volte, Jerusalém seja reconstruída e seja novamente habitada. Providência de Deus. Para eu e você termos o entendimento, que não há nada que escape das mãos do Senhor e que tudo está sob o seu controle. Amém? Tudo está sob o seu controle. Só que tem um tempo determinado. Eu costumo dizer, Deus não anda com o meu relógio, Deus não usa o meu calendário, Deus não usa a minha folhinha, Ele não está preocupado, que dia que é hoje? É 4 de agosto? Não deu nada disso, é no tempo dele, as coisas acontecem no tempo dele, só que as coisas acontecem, amém? E quando Deus faz, irmãos, é para todo mundo ficar surpreso, é para a gente se surpreender quando Deus age, porque eu e você, a gente se valeria talvez de maiores recursos, que é o que a gente, não dá para fazer só com isso. A preocupação da gente é essa. Irmãos, Deus não está nem um pouco preocupado com recursos. Deus está preocupado com que alguém se apresente. Tendo alguém que se apresente, Deus ele dá os recursos, faz de você, dá as ferramentas, e pode ficar tranquilo, vai ser algo que vai ser tremendo para a glória dele. Aconteceu dessa maneira aqui, tá? Então, nesse dia, nessa noite, Nabonido que acabou perdendo o trono por causa do seu filho, Belsazar. Ele perdeu o trono, está aqui, acabou. A Babilônia acaba aqui, se encerra aqui, tá certo? Então eu quero orar agora com você, e eu quero que você hoje saia daqui com uma certeza, mas uma convicção. A minha vida está nas mãos do Senhor. Amém? Se um rei ouviu isso, olha, a tua vida, você é pagão, mas a tua vida está na mão de Deus. A tua vida, e o mais interessante é que ele ouve isso, a tua vida e os teus caminhos estão tudo na mão de Deus. O que dirá eu e você que servimos a Ele? O que dirá eu e você que servimos a Ele? Eu gostaria que você pensasse nisso. A minha vida, a tua vida está nas mãos de Deus. Amém? Fique em pé, eu quero orar por você agora. Nesse momento, quero buscar a Deus com você. Tá certo? Depois nós vamos ofertar para a obra de Deus. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, Senhor, que ela tem encontrado lugar especial em cada coração. Deus, assim como aqueles vasos, nós também somos, ó Deus, também somos separados, fomos, ó Deus, santificados, fomos reservados para Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos usar de uma maneira que venha engrandecer o Teu nome, que cada um possa, como ouviu a Tua palavra hoje, possa se apresentar como sendo esse homem, essa mulher, ser esse jovem, Senhor, esta jovem que, para esse momento, ó Deus, para esta hora da Tua igreja, Senhor, alguém que o Senhor pode contar, alguém que o Senhor vai usar de uma maneira extraordinária, venha trazer mudança, venha trazer avivamento, venha, Senhor, colocar as coisas no seu devido lugar. Senhor, nós nos apresentamos esta noite aqui, Senhor. Queremos ser este instrumento, Pai, e que o Senhor nos use para glória, louvor, para honra, para exaltação do Teu nome, aleluia. Senhor, e que cada um, ó Deus, entenda que a nossa vida está nas Tuas mãos, aleluia. Senhor, se Belsazar ouviu isso,
O que dirá nós que já te servimos, que fomos comprados, ó Pai, como a palavra diz, fomos comprados por um bom preço, que foi o sangue de Jesus. Agora pertencemos a Ti, Senhor. A nossa vida está nas Tuas mãos. Os nossos caminhos, eles estão sendo, ó Deus, dirigidos, guiados pelo Senhor. O Senhor está sobre a condução, ó Deus, da nossa família, de tudo que diz respeito a nós, aleluia. Deus, eu quero que cada um hoje, Senhor, esteja com esta convicção, fique com esta convicção, que não há nada, ó Deus, na nossa história, na nossa vida, que não seja do Teu conhecimento e que não esteja sendo do Teu, ó Deus, sobre a Tua direção. Eu te peço, ó Pai, que cada um agora seja visitado pelo Teu Espírito, Senhor. Que cada um agora, Senhor, seja visitado pela Tua presença. Que esta palavra fale no profundo de cada coração, Senhor. Que seja recobrado agora o ânimo, ó Pai. Que pessoas que estão sem esperança, que pessoas que estão, ó Deus eterno, com o semblante caído, não estão, ó Pai, com medo, ó Deus, desses dias que estamos passando. Senhor, levante a cabeça agora com esta convicção. A minha vida está nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra, aleluia. Pai querido, eu te peço, ó Deus, o Senhor que abre portas onde não há portas, o Senhor faz caminhos onde não há caminhos, Senhor. O Senhor, ó Pai, que nada há impossível, Pai, para Ti, Senhor. Que cada um esteja agora, Pai, repleto dessa convicção, de que a vida, a história, que tudo está nas mãos do Senhor. Eu entrego todos aos Teus cuidados, e nós Te louvamos por este momento, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, nós vamos contribuir para a obra de Deus nesse instante. Amém? Glória a Deus.